Um amor de verão, nenhum sol particular, queima a boca até rachar, não tem meio coração. Um amor de verão, tá na pele, tá no ar, tá nos olhos de quem dá, tá no gosto do limão. Um amor de verão? Sol? 2 sóis? O que tá acontecendo na Antártida hoje, hein? Sol 24 horas? Por que na Antártida sol 24 horas e no Polo Norte sol 6 meses? 6 meses. Só que na Antártida um dia só. Isso que a gente vai ver nesse vídeo. Começando as farsas da Terra Globo, né? Continuando. Vamos analisar muita coisa legal nesse vídeo. Então fique ligado que vai ter muita coisa massa. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Davis. Você que é novo, clica no botão inscreva-se, ativa seu... Daí vai aparecer o sininho, ativa o sininho, deixa like, compartilha e vão direto pro vídeo, que tem muita coisa importante pra gente ver neste vídeo. Um amor de verão. Vamos ver se depois a gente vai ver. Amor de verão. Isso aqui é Rádio Táxi, hein? Vamos ver, vamos continuar aí. Seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai ter muita coisa importante pra gente ver, tá? Qual a ideia? A gente vai avaliar as temperaturas na Antártida, tá? A gente vai ver tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, perfeito, as temperaturas, e também nos movimentos do Sol, tá? Conforme o Sol vai se deslocando, né? Do hemisfério Sul para o hemisfério Norte. E o que acontece na Antártida? A gente vai mapear tudo isso neste vídeo, porque não adianta só falar, é bom a gente ver informações mesmo, né? Assim que se constrói os modelos, tá? Já vimos várias incoerências nos vídeos anteriores, até agora sem resposta, inclusive, tá? É interessante como demora, né? Muitas vezes é colocado como uma prova definitiva do fim da Terra plana, mas a contra-resposta a gente não tem a resposta, né? Simplesmente fala, isto não existe, será que o segundo Sol não existe? Apesar de todas as filmagens, inclusive em regiões muito próximas, né? Que a gente apresentou já nos outros 2 vídeos. Vamos para o terceiro agora, que eu vou trazer mais informações pra gente começar a pensar essa continuidade, tá? Que eu fiquei devendo dos outros vídeos, pra gente começar a pensar nisso, tá? Ainda aqui nesse vídeo eu não tenho um modelo definido, mas eu quero apresentar os dados para você pensar junto comigo a partir de agora nos modelos, legal? Então vamos lá? Começando, vamos pra tela, seja bem-vindo. Olha só que interessante, esses vídeos são mais sérios porque tem muito dado mesmo, tá? Depois no final eu vou gritar terra plana, será que eu vou gritar? Vamos ver no final. Primeira coisa, eu vou entrar com uma informação da USP aqui, tá? IAG.usp.br, Astronomia, Instituto de Astronomia, Geofísica, Ciências Atmosféricas, tá? Departamento de Astronomia. Então o que a gente tem aqui, olha que interessante, a gente vai ter ano a ano, de 2005 a 2020, então são 15 anos, algumas datas importantes, outono, inverno, primavera e verão. Então são as 4 estações do ano. E aqui, olha que interessante, são as datas que essas estações ocorrem, né? Então é importante pra gente ter uma ideia. Então, vamos pegar 2020, tá? Que é esse ano, né? 2020. O outono, ele vai se iniciar dia 20, tá? De março, ok? 0 horas e 50 minutos. Então tá bem, é bem preciso, né? Fonte, né? Esta é a fonte, tá? Ok? Observatório Naval dos Estados Unidos, perfeito? Então é uma informação que nasce, né, nos Estados Unidos e é distribuída mundialmente para todas as universidades, né, que trabalham com esses dados, perfeito? Então vamos lá, falando aqui a cidade universitária de São Paulo, tá? USP São Paulo. Daí o inverno, então outono, inverno, né, que aqui, ó, início das estações do ano, tá? Em caso de vigência somar 1 hora, precisão de 1 minuto, então tá bem preciso isso, legal? Inverno, aqui como a gente tá no Brasil, possivelmente é inverno no Brasil, tá? Também, então 2020, no dia 20 de junho, às 18 horas e 44 minutos inicia o inverno. E depois a primavera, dia 22, né? A gente tem 22 de setembro e 21 de dezembro, o verão. Legal? Então o verão, importante essas datas, tá? O verão no hemisfério sul, ele se inicia a partir do dia 21 de dezembro, né? E ele termina por volta de 20 de março, mais ou menos, tá? 19 de março a 20 de março. Então, a gente tem o verão de dezembro a março, legal? Daí, o verão, né? Depois do verão vem o outono, depois o inverno. O inverno inicia dia 20 de junho. Perfeito? Então, essas duas datas é 21 de dezembro e 20 de junho, que é o inverno e o verão.
Legal? Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou pegar agora, eu vou abrir um desenho e eu quero desenhar alguns pontos específicos pra gente continuar a partir daqui. Legal, voltando aqui, tá? Eu trouxe aqui um resumo do que a gente viu nesse primeiro gráfico, tá? Aqui, nessa tabela, perdão. Essa primeira tabela é o seguinte, então vamos resumindo. O outono, ele começa em 20/3, tá? Outono, tá? 20 de março, perfeito? 20/3. O inverno, 20/6, tá? Então tá resumindo, ó, inverno 21/6. Aqui o que eu fiz? Eu usei essa 2019 que a gente já tem os dados, tá? Já tem informações sobre essas datas, tá? Então, 20/3, 21/6, 23/9 e 22/12, tá? Então eu resumi aqui, ó, tá? 23/9 e 22/12, 2019, tá? Esse dado. E daí o que acontece? A gente vai ter o equinócio acontecendo no dia 20 de março, perfeito? Equinócio de 2019. Então vamos procurar aqui, equinócio 2019. Qual a data, tá? Segunda-feira, equinócio, né? 2019 foi segunda-feira, 23 de setembro, tá? Legal? Deve falar um pouquinho do equinócio, né? O fenômeno ocorre onde a duração do dia é idêntica à duração da noite e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz do sol. Chama equinócio, tá? Então, a gente vê aqui 23 de setembro é um equinócio, tá? E 21 de março é outro, perfeito? Daí, quando a gente cruza os dados, né? A gente vai ver 23 de setembro e em março a gente vai ter março também. Aqui é 20 de março e aqui deve ser 2020 já, tá? Mas foi 23 de setembro um dos equinócios, perfeito? Legal? Então, equinócio 2019, temos aqui. Vamos continuar a partir daqui. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero desenhar isso daqui no modelo Terra plana, para a gente conversar um pouquinho e discutir um pouquinho sobre o que a gente veio falando nos outros vídeos, né? Da presença do segundo Sol. Bem importante esse vídeo, é muito técnico esse vídeo, mas acho que vale a pena a gente técnico em modelagem, tá? Basicamente é modelagem apenas. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar o modelo aqui, desenhando, tá, do modelo da Terra plana, e também eu vou fazer um desenho também aqui ao lado, para que eu quero explicar uma outra visão disso, tá? Então a gente tá vendo isso de cima, tá? Ok? A Terra de cima e a Terra de lado aqui, perfeito? Aqui eu trouxe até uma representação de Mercator da Terra, só pra gente ver. Então a gente vai ter o Trópico de Câncer, ok? Vamos lá. O Equador, primeira coisa. O Equador, ele vai cruzar exatamente aqui no início do Brasil, aqui tá meio da África. Essa é a linha do Equador. Então o que a gente vai fazer? Vamos primeiro desenhar a linha do Equador, tá? Na representação na Terra plana, de cima e de lado. Tá? A gente vai fazer, basicamente eu vou fazer o seguinte. O Equador, eu vou reduzir, tá? Ele vai passar mais pro meio da Terra, ok? Esse vídeo é um pouco mais extenso e mais... Porque aqui a gente está conversando sobre um modelo novo, né? Que é bem interessante. Que é justamente que a gente está falando por que o Sol 24 horas no Polo Sul, né? Ok? Então, eu vou reduzir um pouco mais. Basicamente, o Equador ele vai passar numa região que é mais pro meio da Terra, tá? Não necessariamente exatamente no meio do círculo, tá? Porque ele vai dividir as áreas iguais. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, que ele pode estar um pouco deslocado, inclusive, do centro do círculo, tá? Reduzir um pouquinho mais, aqui nós teremos a linha do Equador, perfeito? Tá? Deixa eu deixar bem no centro, aí, aqui, perfeito? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor do Equador, né? Pra gente ter basicamente eu vou deixar ele transparente. Tá? Aqui vamos acompanhando junto. Eu sei que é um pouco. Vou deixar o Equador em vermelho, tá? Prontinho, vermelho. E pano de fundo transparente. Ok? Vamos continuar então. Daí a gente vai ter o quê? A linha que vai passar mais próximo da América do Norte, inclusive, olha que interessante, eu vou trazer esse comentário para vocês. Vou mostrar esse dado, porque é bem interessante você ter essa ciência também. Repare que aqui, ó, quando você vê o Equador, ó, pelo menos na projeção de Mercator, repare que ele não está no centro da Terra, ó, ele está bem lá para baixo, tá vendo? Você tem, ó, até se a gente dar uma olhada, ó, essa área... Você dá uma ideia, quadrado, tá vendo esse quadrado? Olha como esse quadrado é esticado, ó. Olha como a projeção
tem que adaptar. Tá vendo que é muito mais esticado do que este, ó. Reparou isso? E aqui não é esticado, mas aqui é, ó. Esse quadrado é bem maior, ó. A área dele, esse quadrado e esse, ó. Ok? Vamos olhar mais outro gráfico para vocês terem uma ideia melhor, tá vendo? A linha do Equador, ela tá aqui, ok? O Trópico de Câncer, ó, fica aqui, o Trópico de Capricórnio aqui. Repare que, teoricamente, o Equador divide a Terra ao meio, né? E o Trópico de Capricórnio e Câncer, deveria dividir nos outros, com uma distância, né? Em relação ao meio da Terra, né? O que sobrou para cá. Só que repare que esses trópicos, eles são bem no meio aqui e sobra muita área embaixo, tá vendo? Pelo menos a projeção que a gente vê. Então, realmente, está muito esticado tudo, né? Ok? Essa área aqui toda é igual a essa, tá? Se não tivesse tão esticado esse mapa. Faz sentido? Vamos entrar um pouquinho mais nos trópicos agora, só para a gente falar sobre isso? Ó, falando um pouquinho do trópico, tá? Trópico, em astronomia, os trópicos definem pelas linhas que separam regiões da superfície de um planeta em virtude da rotação deste, né? Já colocaram em rotação aqui, cruzam em algum movimento o plano orbital do planeta, aquelas regiões que situadas mais ao norte e mais a sul dos trópicos, encontram-se sempre em um dos hemisférios definido pelo plano orbital. Não se deve confundir plano orbital com plano equatorial, né? Plano orbital com plano equatorial. O primeiro corresponde ao plano... Tá, vamos ver, é o que eu quero... Ó, o Trópico de Capricórnio é situado no paralelo 23 graus ao sul do equador terrestre. 23 graus, ok? De latitude sul, delimita a zona tropical sul. E o Trópico de Câncer, 23 graus. Então, só para comentar sobre isso, o trópico, ele atua em 23 graus, ok? Perfeito? 23 graus. A pergunta que eu faria é o seguinte: por que o trópico não é no centro, né? Exatamente. A linha do Equador, ela divide a Terra ao meio, ok? Perfeito? Ao meio. Exatamente, você tem 180 graus e ela fica em 90 graus ali, né? Exatamente no meio, tá? Você tem de 0 a 90, de 90 a 180, ok? Ou de 0, mais 90, menos 90, tranquilamente. Agora, por que o trópico ele não passa no meio da Terra? Ele passa exatamente aqui, em 23 graus, ok? A pergunta que eu faria é a seguinte: por que o trópico passa exatamente a 23 graus? A pergunta é: será que toda essa área aqui é muito esticada e realmente o trópico passa em 45? Esse é o meio e aqui é tudo, essa área aqui toda ela é esticada, como a gente já viu na projeção de Mercator? E aí? O que você acha? E tudo isso tem que ser esticado para adaptar no modelo globo? Vamos entrar mais nos trópicos, acho que vale a pena, porque como o trópico é definido em 23 graus, né? É interessante esse ponto. Vou procurar mais alguns dados agora. Bom, daí pesquisando um pouquinho mais, olha que interessante, algumas coisas que eu localizei, tá? A primeira pergunta é: por que o trópico, né, passa em 23,27 graus, né? Interessante, não passa em 45 graus, né? Daí eu encontrei alguns materiais falando sobre isso, né? O Trópico de Câncer é uma linha imaginária localizada no hemisfério norte, imaginária, sobre a latitude 23,27 graus, ok? 23 graus e 27 minutos. Já o Trópico de Capricórnio localiza no hemisfério sul, sobre uma latitude de menos 23 graus e 27 minutos. Os trópicos foram criados para serem pontos onde o Sol coincide perpendicularmente durante os solstícios, os períodos do ano que os dias e as noites têm durações diferentes. Então a primeira coisa, depois eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas a primeira pergunta que eu faria é o seguinte: olha a gambiarra já do modelo globo, né? É 23,27 graus, ok? Porque é uma linha imaginária que foram criados por serem os pontos onde o Sol incide perpendicularmente durante os solstícios, os períodos do ano em que os dias e as noites têm durações diferentes. Então já começamos as gambiarras do globo, né? 23,27 graus, não 45 como deveria ser, né? De verdade. Depois a gente vê por que chegou nessas acomodações, ó. O nome dos trópicos, depois eu vou fazer um vídeo só sobre trópicos, mas basicamente é isso, são linhas imaginárias, tem mais material, tá? São linhas imaginárias, tá? De em 23,27 graus. Sendo que na Terra plana você vai ver que em 45 vai bater tudo, né? É interessante como a gente tem esses ajustes, né? Inclusive, repare que o tamanho
ó, olha os tamanhos, tá? Você vê aqui, ó, o Equador, os trópicos. Repare que para baixo, inclusive, se fosse 45, sobra muita área ainda, né? Olha, interessante isso daqui, ó. Daí a gente vai ter, eu tenho mais uma informação que eu quero trazer nesse vídeo que eu achei interessante, ó. Então, aqui são pessoas perguntando, inclusive, sobre isso, né? Porque não faz tanto sentido, 23,27 graus, né? Sendo que a Terra, ela foi dividida ao meio no trópico, no Equador, e depois pegaram 23,27 graus, né? Sendo que a gente está usando o mapa de Mercator, que os tamanhos estão totalmente errados, né? Então, a gente vai ter o Equador a 0 graus, ok? O Trópico de Câncer, no norte, a 23,27, e o Círculo Polar Ártico em 66,33 norte, tá? Ok? E depois a gente vai ter o Trópico de Capricórnio, 23 graus e 27 minutos, e o Círculo Polar Antártico em 66,33. Perfeito? Bom, é assim que é hoje, né, no modelo Globo, tá? Pra gente conhecer. Vamos voltar para cá. Então a gente tem isso aqui, ó, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Perfeito? Em 23 graus. Então, o que importa pra gente é o Trópico de Câncer é no norte e o Trópico de Capricórnio é no sul. Vamos desenhar esses trópicos aqui, perfeito? Vamos primeiro, a gente vai desenhar o Trópico de Câncer, depois o de Capricórnio. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou usar esse como modelo, que ele está certinho, e eu vou reduzir ele para a gente fazer o Trópico de Câncer aqui dentro, ó. Perfeito? Em 23,27 graus, tá? Acredito que na Terra plana esse trópico seria em 45, tá? Acredito, assim, que faria mais sentido. Então eu vou deixar ele, inclusive, em 45 aqui na Terra plana, tá? Estou já fazendo uma conversão aí para uma coisa mais correta, né? Porque não faria sentido a gente trabalhar com um trópico em 23 graus. É bem estranho. A gente aceita no globo, né? E a mesma coisa no outro trópico, no sul, né? Um outro trópico aqui, ó, tá? Perfeito? Mantendo. A ideia é o seguinte: é que esses trópicos mantenham a mesma distância entre eles e o Equador, tá? Então eu vou até colorir de cor diferente, vou colocar verde e vou colocar azul, já tem. Eu vou colocar aqui, prontinho. Então a gente tem os trópicos aqui, perfeito? Aqui é o norte, perfeito? O trópico do norte. Então, olhando de novo, a gente vai ter o trópico de Câncer ali e o trópico de Capricórnio representado neste modelo Terra plana. Legal? Mesma coisa aqui, o Equador estando aqui, a gente está vendo isso numa perspectiva lateral. A gente vai fazer também esse desenho. Eu sei que o vídeo é extenso, mas vale a pena, porque é importante isso. Como a gente está discutindo, inclusive, esse segundo sol e outras coisas, acho que com dados, agora a gente vai ver as temperaturas, né? Para a gente evoluir nesse ponto, que é muito importante também, né? E é assim que deveria ser tudo, né? Não apenas dizer no existe, né? Vamos ver dados para a gente ver o que a gente precisa levantar a partir daqui. Então a gente tem aqui, ó, a mesma representação, perfeito? E a mesma representação. Aqui a gente está vendo lateralmente e aqui a gente está vendo de cima. Aqui, Equador, tá? Aqui, o Trópico de Câncer e ali o Trópico de Capricórnio. Perfeito? Vamos continuar a partir daqui nesse desenho. Então a primeira pergunta que já anotei aqui, né, no vídeo: por que 23 graus e 27 minutos nos trópicos, ok? É uma linha. Então por quê, né? Vamos ver a resposta oficial, né, do Globo. Né? Você já se perguntou qual a função dos trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Então, por quê, né? Primeiro item é que eles não são em 45, que deveria ser no meio, eles são em 23,27, né? Os trópicos foram criados por serem pontos onde o Sol incide perpendicularmente durante os solstícios, os períodos do ano em que todos os dias e noites têm durações diferentes, ok? Então, por que foi feito isso? Porque foi feita uma adaptação no que dava para fazer num globo, ok? Então, eu gostaria também, já colocando a pergunta, né? Porque, inclusive, a gente está sem resposta dos vídeos anteriores pelos astrônomos, pelos físicos de plantão, né? Que sabem muito de Terra Globo, né? Tem duas perguntas em aberto, eu vou colocar a terceira, né? Por que da adoção de 23,27 graus, tá? Eu queria uma modelagem bem definida, porque no modelo heliocêntrico você vai ter que fazer essas adaptações, né? Por quê? Porque começa a não bater, você vai ter que dar uma ajustada, tá? Sabendo que a gente está usando a projeção de Mercator, e a projeção de Mercator, isso daqui, essa área aqui toda tá esticada, tá? Tudo isso é bem menor, a gente já viu isso nos outros vídeos. Então, tá vendo que aqui, ó, é pequenininho, aqui é grande, tá? Legal? Então, primeiro item, esse trópico não está em 45, né? Ele está em 23 graus,
ok? Primeira pergunta. Vamos continuar a partir daí que tem bastante coisa legal pra gente ver. Então, o que a gente sabe de informações? A gente sabe agora que tem aqui e o Sol. Vamos colocar o Sol da Terra plana nesse modelo, né? Porque do globo o pessoal já conhece bem. Então, a ideia é o seguinte, o Sol, olhando por aqui, ele vai estar aqui, ó, quando ele estiver exatamente no equinócio, ele vai estar iluminando, né, as duas regiões com a mesma luminosidade, tá? Então eu estou colocando um tamanho que seja mais ou menos proporcional ao que eu acho que possa ser, ok? Dele, para a gente ver se faz algum sentido, legal? Pode ser que eu acho que é daqui para menor, tá? O tamanho de Sol, tá? Claro, depende também da altura que ele esteja, tá? Normalmente aqui é mais ou menos o perceptível que a gente poderia ter. Claro, se ele tiver muito alto, ele vai ser bem maior, né? Mas ele vai acabar sendo projetado com um tamanho menor. Então vou colocar o que a gente pode perceber daqui, tá? Pode ser que ele esteja bem mais longe, né? E bem maior, ok? Então vamos pintar esse Sol de uma cor diferente. Esse vídeo é um vídeo extenso, um pouco mais extenso, tá? Peço até desculpa pelo tamanho do vídeo, mas não tem como a gente sair muito daqui. Então, supondo que aqui, ó, é no equinócio, perfeito? Onde o Sol ilumina, né? Não elimina, o hemisfério sul e o hemisfério norte com a mesma luminosidade. Perfeito? Legal? Aqui? Tranquilo? E vamos agora a gente fazer uma projeção desse Sol aqui já nesse modelo, né? Aqui a gente está vendo ele de lado aqui, mesma coisa, né? Você vai ter ele projetado. Ele vai estar numa região aqui, menor, né? Onde ele vai estar iluminando, né? Os dois hemisférios com a mesma luminosidade. Aqui vai ficar bem menor, porque a escala ali eu não vou conseguir exato, porque é menor a imagem, né? Mas vou fazer o máximo que der. Prontinho, tá? Aqui o Sol. Ele iluminando os dois. Aqui tem que diminuir mais ainda, por causa do tamanho dele. Tá? Ele vai iluminar os dois hemisférios com a mesma luminosidade. Tá? Mais para cá. Ok? No modelo Terra plana, faz sentido? Faz. Por quê? Ele vai estar exatamente. No modelo Terra plana, acredito que realmente seja 45 graus, os dois, ok? Perfeito? Tá? Eu não vou ter que fazer tantas adaptações como é feita no modelo globo, porque eu crio uma linha imaginária onde o Sol perpendicularmente tem que ajustar, né? Porque é um globo. Aqui não, aqui é direto, né? 45 graus os dois trópicos e o Equador a 90, ok? Perfeito? O Sol estando aqui, ele vai iluminar aqui e aqui com luz igual. Faz sentido? Todo. A mesma coisa visto por aqui, ó, tá? Faz sentido. Claro, aqui, daí a gente vai, como a gente tá de lado, a gente vai colocar agora o Sol na posição certa. Ele deve estar aqui, ó. Perfeito? O Sol, essa parte, eu vou descer um pouquinho mais esse desenho para ficar mais fácil a gente ver que vai entrar coisa aqui ainda. Beleza? Então, o Sol visto de cima, ele está iluminando aqui, ó. A iluminação dele está sendo feita nos dois continentes. E aqui ele está sobre a Terra, plana, aqui, o Sol aqui. Perfeito? Claro, isso é uma modelagem, tá? Se você acredita no globo, você vai falar, não é assim. Tá, tudo bem, é 23,27 graus, então, ok, fechamos aí. Mas se você quiser evoluir um pouco mais, vamos ver um pouquinho mais a partir daqui. Então, o verão, olha que interessante agora. Então, a partir daqui, o verão no Brasil, ele vai se iniciar em 21 de dezembro e termina em 20 de março, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem, primeira coisa, o equinócio, ok? Ele ocorre em 20 de março, perfeito? Esse equinócio é o quê? Quando a gente fala do equinócio, ele é o quê? Ele é a volta do Sol, perfeito? O Sol tá aqui, perfeito? Quando for 21 de dezembro, que é o verão no Brasil, 21 de dezembro a 20 de março. Quando for 20 de março, que é o início do outono, o Sol tá aqui, ó, ok? Daí que ele fez antes, ele veio até aqui, ó, perfeito? Ele chegou aqui, ó, no verão no Brasil, perfeito? E voltou. Então, aparentemente o Sol faria esse movimento, ele vem até aqui, até esse trópico, por isso tem até o trópico, né? Ele vem em cima do trópico e ele volta. Quando ele tá aqui, ó, ele veio para cá, é inverno no Brasil. Aqui seria a América do Sul, tá? Ok? Aqui é inverno no Brasil e verão no hemisfério norte. Agora, vou explicar para você. Neste caso aqui, a gente vai ver uma coisa. Sabe quanto tempo demora
Agora eu vou mostrar esse detalhe que eu acho que vale muito, muito a pena. Sabe quanto tempo? Ó, o sol da meia-noite é um fenômeno natural observável no Círculo Polar Ártico, hemisfério norte, tá? E o sol do sul antártico, perfeito? Locais onde o sol é visível por 24 horas. Então, o que a gente tem? A gente tem que na Antártida é 24 horas. Vamos anotar no desenho. Aqui fora, aqui é o paredão de gelo, tá? Aqui fora. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem que aqui fora é 24 horas, ó. Aqui, ó. Ok? Por mais minúsculo vai ficar mais bonito. Aqui é 24 horas o sol, perfeito? Nesse local aqui, fora, ok? 24 horas. O sol dura. Só que aqui no meio, olha que interessante, isso que eu queria mostrar para vocês. Nas próximas aos solstício de verão, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Tá? Sol da meia-noite, próximo, dado o hemisfério sul, não há assentamentos permanentes suficientes próximos ao polo, perfeito? Por cientista, tal. Agora, uma coisa que eu ia falar com você. No polo norte, o sol dura 6 meses. É isso que eu queria mostrar. Aqui, ó, os 23 graus que comentou lá, né? Duração do dia e noite, tá? Aqui, ó, dias sem nascer do sol. Aqui dias de noite polar. No caso do hemisfério norte, ele dura 6 meses, esse sol, tá? Ok? Sol da meia-noite na Finlândia, né? Da Lapônia, o sol permanece durante 51 dias. Ele fica à noite durante 51 dias, tá? Então, a gente vai ter na Antártida. Eu até trouxe aqui, deixa eu ver. Noite polar, ok. Quer ver? Eu vou trazer aqui só pra gente. Polo Norte, ó. Polo Norte, Sol. O Sol no Polo Norte dura 6 meses, ok? Vamos ver, ó. 6 meses de noite ininterruptas, tá? Ok? O Polo Sul tem 6 meses de dia, o Polo Norte tem 6 meses de noite ininterrupta. Vamos ver. Tá? Aqui, vamos ver. Aqui eu queria mostrar para você, ó, entre os solstícios de inverno e o equinócio, tá? Legal? Solstício de inverno e equinócio, o sol irá aparecendo progressivamente em latitudes mais elevadas, reduzindo-se a zona onde o sol não é visível até atingir o polo próximo ao equinócio. Devido à refração do sol, será visto no polo durante alguns dias do equinócio. No hemisfério oposto, teremos uma correspondência, redução diária na meia-noite. Aqui, ó, o número de dias que o sol acima do horizonte atinge 186 dias por ano, tá? Então, a gente sabe o seguinte, que vamos voltar aqui, ó, nesse centro, a gente tem 6 meses de sol, ok? Então vamos colocar aqui, anotar, tá? No centro, no Polo Norte, a gente tem 6 meses de sol, ok? E 6 meses de noite também, olha que interessante aqui. Então olha que interessante, aqui a gente sabe que aqui nós temos 6 meses de sol ininterruptos, tá? E aqui a gente tem 24 horas de sol ininterruptas. Interessante, né? Porque o sol tá rodeando aqui, ó. Ele sempre tá iluminando, ok? Essa área ele vai estar sempre iluminando. E sempre visível. Quando ele volta, passa pelo que... Vamos voltar aqui, tirar. Vou tirar aqui, não precisa... Não ficar muita informação. Quando ele volta e passa pelo equinócio, né? Vou tirar aqui e tirar aqui. Quando ele volta e passa pelo equinócio, ok? Vai ficando menos dia, tá? Dia... Ok? E depois, quando ele estiver aqui, é 6 meses de noite aqui. O sol não tá por aqui mais. Tá? Ainda, e aqui tá inverno, tá mais frio também, porque o sol tá pra cá. Esse sol vai fazer isso, mesma coisa, ele vai movimentar aqui em cima, ó, pra cá e mais pra cá e vai voltar. Ok? Perfeito? Quando ele tá aqui, ele tá no verão, no hemisfério sul. Faz sentido nesse modelo, sim ou não? E em 45 graus, tá? Na Terra plana, acredito que os dois trópicos estejam 45 graus, tá? 90 no Equador, como deveria ser, 45, 45. Que faz mais sentido ou não para vocês? Então escreva nos comentários, eu quero a sua opinião. Vamos falar um pouquinho mais. Esse vídeo é muita informação, mas é importante ter ele porque é uma informação que não poderia faltar nesse contexto, tá? A gente vai ter um pico de 45 dias em 10 de fevereiro, tá? O que eu quero dizer, se em 23 do 3 é o equinócio, em 20 de março, ou seja, em 20 de março é o equinócio, em 20 de março o sol tá aqui, ok? Perfeito? Tá? O verão é 22 de dezembro. Então, no verão, no hemisfério, ele vai tá no pico dele aqui. Depois ele volta para cá. Perfeito?
Então, só para falar, eu tenho equinócio, né? Eu tenho o movimento do Sol em 45 dias para cá e 45 dias de volta, tá? Ok? Então, eu tenho assim, eu tenho o Sol aqui. Aqui a gente tá, a volta é 23 de março e o início do verão é 22. Então ele vem 22 de dezembro, vem até um pico numa data e volta 20 de março. Essa data de pico é 45 dias deslocado de 22 de dezembro. Então vai dar essa pico daria 10 de fevereiro, ok? Seria o pico o sol mais perto do Polo Sul, ok? Faz sentido? Então, só para recordar. 22 de dezembro, vai passando dezembro, Papai Noel, Natal, e ele vai vindo. Vai chegar no pico, chegou nesse pico é um dia, depois ele vai voltando até 20 de março. Perfeito? Esse pico é 45 dias a partir de 21 de dezembro, daria por volta de 10 de fevereiro. Ok? Então, o Sol está mais perto do Polo Sul em 10 de fevereiro. Essa informação. Perfeito? Ok? Vamos continuar então. Então o que a gente tem? Agora a gente volta para a tabela de. Aqui essa tabela a gente já usou, agora a gente vai ver as temperaturas. Olha que legal. Então, aqui é as temperaturas no Polo Sul, tá? Medidas. Ó. Então, o polo. Primeiro item, tá? O Polo Sul, foi feita uma medição, ele está a 2.800 metros acima do nível do mar, ok? Isso é interessante pensar, hein? O Polo Sul, ó, no Polo Sul, a 2.800 metros acima do nível do mar, ok? Olha que interessante. Quando a gente olha a altitude do Polo Sul, 2.835 metros. Interessante, né? O Polo Sul, tá? Tá em 9.301 pés acima do nível do mar. É localizado, tá? Ok? Tem 1.300 quilômetros, tá? No Polo Sul. Se você pegar assim, procurar qual continente com maior altitude mundialmente, qual é o continente melhor, vamos procurar em português. Continente mais alto do mundo, tá? Se você fizer uma procura, continente mais alto do mundo, a gente vai ter esse dado é importante também pra gente, olha que interessante. Altitude Polo Sul, né? Altitude é outro fator importante. O Polo Sul fica a 2.992 metros e o norte ao nível do mar. A cada 100 metros de subida, a temperatura cai 1 grau Celsius. Também a camada de gelo antártico é muito mais espessa. Então, peraí, vamos lá. Altitude Polo Sul, vamos complementando, né? Que a gente realmente foi colocado dado, a gente vai responder com dados, né? O Polo Sul fica a 2.992 metros de altura, ok? Vamos ver o Polo Norte? O Polo Norte, em termos geográficos, o Polo Sul fica situado a 2.800 metros acima do nível do mar. E o Polo Norte está no nível do mar, apesar do Polo Norte se localizar em cima de uma calota de gelo do mar e do Oceano Ártico. Ele é considerado mais quente. Tá? Então, primeiro item, olha só, essa informação vou ter que gerar outros vídeos com mais detalhes, mas é basicamente isso. O Polo Sul, ele fica a 2.992 metros acima do mar. Interessante, né? Então, por que ele é mais alto que o Polo Sul, sendo que ambos são polos da Terra? Será que é porque tem uma borda de gelo nele que ninguém quer que você saiba? Será que é por isso ou não? Eu quero a sua opinião, tá? É interessante isso. Então são dados mesmo. Altitude do Polo Sul, 2.992 metros. Altitude do Polo Norte, nível do mar. Não é interessante se tem uma diferença de altitude tão grande, sendo que a gente está no mesmo, entre aspas, que você acreditaria antes, que chama Globo? Você acredita? Não sei se alguém chegou até esse ponto do vídeo, viu? O que você acha? Não é estranho? Se você procurar a informação, não começa a ficar estranho alguma coisa? Ele está a 2.992 metros. Será que é uma parede de gelo tão alta assim ou não? Vamos continuar um pouquinho mais. Interessante, né? Legal, perfeito. Então, mais uma informação, a altitude, né? É grande essa altitude, 3.000 metros acima do nível do mar do Polo Sul, né? Tudo indica que é uma borda de gelo. Tudo indica. Os dados indicam, né? Mas vamos continuar. Ainda você não... O pessoal do Globo não acredita ainda. Vamos lá, ver mais dados. Olha que interessante. Então aqui, ó, no Polo Sul a 2.800 metros, tá? Tem que ser tirado aqui porque não tem o que fazer, né? É alto realmente, né? Acima do nível do mar, a temperatura média é menos 49 graus Celsius, tá? Chegando em menos 28, que é mais quente, né? Em janeiro e em menos 60, 59,5 em julho, ok? Então a gente vai ter um pico da temperatura, ranging from
de menos 28 graus em janeiro. Então, a gente olhando aqui, ó, janeiro é uma época mais quente pro Polo Sul, ok? Polo Sul, South Pole, tá vendo? Depois, em fevereiro, ele vai esfriando, tá? Quanto menor, mais frio. Toda essa época do ano é o menor possível, é menos 63. Então, repare que a partir de abril, a temperatura cai, né? E outubro começa a esquentar novamente, novembro e dezembro e janeiro são as épocas mais quentes aqui. Perfeito? Legal? Agora vamos voltar para o nosso desenho, né? A gente tem aqui, né? O Polo Sul tá aqui, ó, perfeito? A borda de gelo aqui fora, tudo, né? A gente tem que o Sol ele vai estar no seu pico, né, mais próximo aqui em 10 de fevereiro, ok? Esse Sol vai estar no pico em 10 de fevereiro, ok? Perfeito? Vai estar aqui mais ou menos 10 de fevereiro, depois ele começa a voltar, ok? Em janeiro, o Sol ele deve estar por aqui, mais ou menos. Ó. Aqui é a temperatura média do mês, tá? Ele deve estar por aqui. E aqui, o Polo Sul tá uma época bem quente, janeiro, que a gente vê, olha que interessante. Tá, ó. Então, ele tá, em 10 de fevereiro ele está aqui. Quando a gente cruza com esses dados, é interessante, né? Janeiro, dezembro esquentou, janeiro esquentou, né? Que é quando... Se a gente olhar para nossos dados aqui, olha que interessante, né? A partir de dezembro é o verão aqui no hemisfério. Ó, então, vamos voltar para cá para a gente entender. O verão é 22 do 12, né? Ok? E o equinócio, quando ele está voltando, é março. Ó. Março ele está aqui, ó. Ok? Perfeito? Então, no verão ele está aqui. E o Polo Sul, por acaso, está mais quente aqui. Tá? Tendo pico, eu diria que ele está mais próximo possível aqui em dia 10 de fevereiro. Ok? Eu falei, pô, peraí, 10 de fevereiro? Então em fevereiro, fevereiro normalmente tem 28, 29 dias, o pico, né, é 10 de fevereiro, depois ele está retornando, né, o Sol já está retornando. Ok? Então, se o Sol está retornando, existe alguma coisa adicional que está ocorrendo aqui, porque na teoria, ainda, eu deveria ter fevereiro. O fevereiro é uma média de março, tá vendo? Em março já caiu bastante temperatura, ó. Ele vai caindo. Dezembro ele esquenta, né? Ok? Novembro, ó, tá, outubro, tá aqui. Perfeito? Vamos cruzar com os dados que a gente tem, que é interessante ver isso, ó. Eu sei que é complexo um pouquinho, mas vale a pena esse ponto pra gente, tá? A gente vai fazer o seguinte, primeira coisa, vou marcar o segundo equinócio aqui pra gente ver, perfeito? 20 de março é um equinócio, tá? E tem um outro. Equinócios 2019, tá? Tem 2 equinócios, tá? Sabe, aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui pra gente pegar. Ó, então vamos lá. Equinócios, a gente vai ter 20 de março, bateu, aqui 92, eu quero 2019, deixa eu ver se tem aqui, 2019, ó. A gente vai ter o primeiro equinócio, 20 de março, e o segundo, 21 de julho, da equinócio aqui, e solstício. Aqui, ó, equinócios, tá? 2019, 20 de março e 23 de setembro, ok? Então vamos anotar aqui pra gente ter na mão. 20 de março e 23 de setembro, tá? Ok? Então vamos começar daqui. 23 de setembro, o Sol está aqui, exatamente aqui, ó, no centro, perfeito? Ok? O Sol estando no centro, ele já está voltando, ele estava aqui, ele já está voltando. Vamos dar uma olhada na tabela de temperaturas, tá? Setembro, ó. 63 negativo, durante muito tempo, já bate o 62 aqui, ó. Já começa a esquentar. Repare que no centro, na linha do Equador, influencia mais pouco a temperatura na Antártida. Perfeito? Quando o Sol está para lá da linha do Equador, ok? Nesses meses que ele está bem distante, a temperatura não muda muito. Ainda variou, mas muito pouco. Legal? Conforme outubro, o Sol vai deslocar de outubro a dezembro, tá? Ele vai fazer um movimento ele vai cruzar em duas regiões, em dois pontos, março e setembro. Então, ele vai até dezembro, né? Chega no pico e volta até março, ok? Então, perfeito? Vamos continuar então. Outubro, o Sol já vai se aproximando aqui, ó. O Sol se aproximou um pouco mais, perfeito? E aqui o que acontece com a temperatura do Polo Sul? Já aumenta, tá? De menos 62 para menos 54. A gente tem uma variação de 8 graus Celsius aqui. Legal? Em novembro, a variação é muito maior, ó, de 54 para 40, 14 graus. Então, quanto mais o Sol se aproxima, aqui, ó,
ok? Quanto mais o Sol se aproxima, mais a temperatura varia. Agora 29 graus, 11 graus em dezembro, a diferença que existe em dezembro, olha só. Perfeito? 11 graus. Então agora, em dezembro, é o verão, 22/12 já é o verão no hemisfério sul. Olha o verão aqui. Aqui o Brasil tá por aqui já, ó. Tá pegando esse solão do verão de dezembro, ó. Tá? E a temperatura na Antártida, menos 29 graus, tá? Tá bem quente já. Agora eu vou mostrar mais um dado que é interessante pra gente. Aqui é a variação de temperatura por altitude. A altitude e a temperatura do local, que é medida normalmente, são grandezas inversamente proporcionais. Quando a altitude aumenta em 150 metros, a temperatura diminui em 1 grau, ok? Perfeito? 150 metros é 1 grau. Quando a gente fala que é 2.900 dividido por 150, que é a altitude da Antártida, a gente está falando... Deixa eu fazer... A gente está falando aqui, ó, de 19 graus, ok? 19 graus, perfeito? Então eu dividi 2.900, que é a altitude da Antártida, por 150. 19 graus, perfeito? Então, se a Antártida fosse ao nível do mar, a gente pode tirar 19 graus Celsius, ok? Seria 0 graus. 29 daria menos 10, ok? Se a Antártida não tivesse esse paredão de gelo a 2.900 graus, ela estaria, neste momento, a menos 10 graus, ok? Apenas. Ela não estaria a menos 29 graus. Ela estaria a menos 10 graus, ok? Bom, aqui, então, o Sol chegou em dezembro, perfeito? Tá? E ele vai ter que voltar em março para aquela posição, ok? Então, sai de outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, ele tem que estar de volta àquela posição. Neste momento, olha que interessante, tá? Em janeiro, o Sol ainda, ele continua por aqui, ó. Ele tá um tempo por aqui ainda, ó. Perfeito? Nesse trópico, ok? No hemisfério sul. E a Antártida vai continuando aquecendo, tá? Menos 29, menos 30, manteve a temperatura. Ok? Posso descontar 19 graus, daria menos 10, se não tivesse o paredão de gelo a 1.900 graus de altitude. Agora, essa pergunta é interessante, né? Vou colocar anotado para a gente estar quebrando a perna do globo, hein? Tá muito bom isso. Porque a Antártida está a 2.900 metros, né? Se o Polo Sul está a um nível do mar. Eu tenho a resposta. Eu quero os globalistas tentando, batendo cabeça, chorando, fazer o quê, né? Chama paredão de gelo. Com dados você mata isso em 1 minuto. Paredão de gelo. Esse gelo está toda essa borda de gelo está a 2.900 metros de altura. Isso que mantém tudo fechado pra gente, né? Mais para frente tem o domo, mas depois vamos entender aos poucos isso. Então, o que dá para perceber é que o Sol, né, nesse período, ele fica por mais tempo aqui e depois ele começa a retornar até março para cá. Então, aqui é dezembro e janeiro, depois ele faz o movimento de volta em março. Perfeito? Ok? Vamos ver os dados aqui. E daí, em fevereiro, ele começa a retornar. O que acontece com a temperatura? Repare que é o seguinte, de 40 para 29, deu 11, não deu? De 30 para 43, deu 13. Não muda tanta coisa. Sacou? Claro, ele pode deslocar alguns graus, dependendo da época mesmo, do mês específico, mas é muito próximo, né? Ó, tá? De 40 para 29, a variação 11. De 30 para 43, a variação 13, né? E depois de 43 para 57, 14. E mesma coisa de 54 para 40, 14. Olha só que interessante. Inclusive, olhando daqui para cá, as variações são bem parecidas mesmo, né? 40 para 54, 14, 43 para 57, 14, né? Então, quando o Sol ele volta em março para cá, olha só, ok? Voltou em março para cá, a temperatura já caiu de volta aqui no Polo Sul novamente, né? Daí, quando o Sol volta para cá, que é o verão, 6 meses de luz aqui no Polo Sul, o que acontece? A temperatura despenca para 61 negativo e continua 62, 61, 63 durante 6 meses, porque o Sol está longe. O Sol volta, ele fica repetindo isso, né? Isso é máxima, tá? Não, isso é mínima. A máxima segue a mesma tendência. Ó. A diferença entre as duas é 4, né? 5,
7, 4, 8, 8, 8, 8, 8. Tá vendo? Até isso mesmo. Quando o Sol está mais próximo, a gente vê aqui que até a diferença entre as duas temperaturas reduz. Ó. Aqui em dezembro é 3 graus só de diferença entre as duas temperaturas, máxima e mínima. Aqui, 4 graus. Tá vendo? Aqui a gente já tem 5 graus. Aqui 7 graus. Aqui 8 graus, tá vendo? Como distancia mais a diferença de temperaturas, inclusive tem o mesmo fenômeno, né, na máximas e mínimas. Claro que a gente tá vendo todos os dias, médias, tá? Então, isso nos dá uma boa informação interessante nesse vídeo, hein? Acho que basicamente é isso. O que eu vejo a gente comentou no outro, não desenhei, mas vou desenhar que vale a pena nesse vídeo, né? Pra gente já gritar terra plana. Seguinte, o domo, ele falando sobre domo, tá? Tem algumas hipóteses aqui, tá? A primeira hipótese seria a seguinte: o formato do domo, tá? Eu vou deixar ele transparente para não ficar muita informação. Eu vou mudar a cor dele para preto. Pronto. Aqui. Então, o formato do domo. O domo, se ele tiver um formato, ele assim, que seria mais achatado, o que acontece? Eu tenho o raio da Terra, né? Eu não vou ter muita distância aqui. Eu acredito que o domo ele seja mais para uma coisa mais assim, ó. Tá? Mais aqui embaixo nem precisa, né? Eu só estou colocando aqui, pode cortar embaixo, tá? Mas deixa eu até melhorar isso para não ter dúvida, né? Do pessoal do Globo comentando, né? Porque é importante também. Né? Deixa o seu comentário, é muito importante. Esse vídeo é extenso, não sei se você conseguiu ficar até agora, mas realmente é extenso, mas acho que tem muita coisa interessante que a gente levantou, né? A primeira é porque 23,27 graus. Na gambiarra do Globo, você vai falar, porque é uma linha imaginária onde o Sol, ele tem um... isso é fácil, né? Tudo se justifica por linha... Na minha imaginação é assim, né? Na imaginação dos globalistas é tudo fácil, né? O segundo porque a Antártida está a 2.900 graus. Isso é muito interessante, né? Essa pergunta. Por que se a Terra fosse um globo, uma está no nível do mar e a outra, por acaso, é o continente mais alto, está a 2.900 metros de altura. Bem interessante, né? Esses globalistas não precisa dormir, essa noite globalistas não vão conseguir dormir, hein? Interessante. Então, vamos lá. Primeiro, algumas hipóteses, tá? O domo, possivelmente, a altura dele é elevada, tá? É alguma coisa... Pode ser bem alta mesmo, inclusive, tá? Que a gente não consiga, inclusive, aqui seria cinturão de Van Allen, tudo nessa área ainda, e o Sol estaria bem mais para cima, tá? Mas o Sol, outro item, o Sol real, ele pode ser bem maior do que esse, né? Porque pode chegar aos raios que a gente tem noção dele aqui, mas ele pode estar um pouquinho acima disso, né? E a gente comentou uma outra coisa no outro vídeo, né? Eu vou fazer o seguinte, para poder desenhar, né? Senão não vai caber tudo, ó. No outro vídeo, a gente comentou do segundo Sol, né? Então, nesse modelo, como seria? A gente teria aqui a borda de gelo, do lado de fora. Esse é o primeiro domo, tá? Eu vou tentar reduzir um pouco, porque senão não vai caber tudo, tá? E um segundo domo, né? Aqui. Perfeito? Com aquele segundo Sol. Que a gente falou do segundo Sol da Antártida, inclusive, né? E é interessante isso porque... vamos continuar só desenhar aqui. E aqui, aquele segundo... Deixa eu ver se eu consigo marcar. É que esse daqui eu vou ter que mandar para trás. Para poder selecionar isso. Acho que nem... não tá fácil. Desenhar. É o seguinte. Porque um segundo Sol, né? Que é aquele ball que a gente viu no mapa, né? O segundo Sol, ele fazendo também a órbita, né? Aqui seria um segundo domo, e teria um terceiro até, e aquele segundo Sol fazendo também a sua órbita, tá? Perfeito? Aqui, só que, o que acontece? Esse segundo Sol, só para falar um pouquinho, esse segundo Sol também fazendo uma órbita que você vai ter ele mais distante, uma época, e mais próximo outra, né? Naquela situação que a gente é observado o Sol 24 horas, esse segundo Sol estaria mais próximo desse domo, desse primeiro domo, tá? Onde esse segundo Sol aqui, por exemplo, ele estaria fazendo o seu movimento para cá, ó, por exemplo, né? Mas esse segundo Sol sempre visível na Antártida.
tá? Seria essa também um outro item adicional aí. Então, perguntas para esse vídeo, hein? Se você conseguiu ficar até agora, porque é um vídeo gigante, mas é importante isso, porque eu espero também ainda a resposta do segundo Sol, formal, né? Do planeta X, que ninguém sabe, no modelo Globo, né? É interessante isso, porque é fácil a gente trabalhar com aquela estratégia de dispersão da Terra plana, né? Mas quando você pega realmente informações mais qualificadas mesmo, mais dados, mais imagens, acaba se dizendo assim, isto não existe, não existe, isto é mágica, né? É a forma fácil de fazer, né? Isto não existe, como diria nosso Padre Quevedo. Agora, quando a gente traz mais informações, a gente fala, mas por quê? Então, duas perguntas para os global... Eu vou ter que falar globaloides mesmo, porque já chegamos nesse ponto, né? Primeira pergunta, por que os trópicos têm 23 graus e 27 minutos, não é 45, sendo que eles deveriam dividir a Terra realmente em partes iguais, né? Porque não faria muito sentido isso ser... Tipo, o Trópico de Câncer vai passar no México, ali em Miami passa o Trópico de Câncer, não passa no meio dos Estados Unidos, né? Nem Canadá pega. E no Brasil, ó, olha só, é bem interessante, né? Porque ele passa bem no México e no Brasil, né? É o Trópico das Américas, né? Não pega nada o Trópico de Câncer, inclusive, olha que interessante, não pega a Europa, não pega os Estados Unidos, pega só uma área aqui do México, pega só Miami, talvez, aqui, tá vendo? Interessante isso, né? Por que essa gambiarra nos trópicos aqui não é exatamente 45 graus? É porque tem uma linha, ó, eu vou responder que eu vi até aqui, ó, olha que legal, ver se faz sentido pra alguém, se realmente faz sentido pra vocês isso aqui. Eu sei que você aprendeu isso na escola, os trópicos foram criados por serem pontos onde o Sol incide perpendicularmente durante os solstícios, os períodos do ano em que os dias e noites têm durações diferentes. Hã? Perpendicularmente durante solstícios? Difícil, né? Aceita, né? Você aprendeu na escola. E primeiro item é esse, segundo porque a Antártida está a 2.900 metros acima do mar. Interessante, né? Fazer o quê? Sol de verão, né? Então é isso. Obrigado quem conseguiu ficar até o fim desse vídeo, é muita informação nova, é legal a gente dar uma olhada em informações mesmo, entender um pouco as temperaturas, como varia, porque isso são dados físicos. Com dados físicos é muito mais fácil você modelar, e faz muito sentido na Terra plana, inclusive a posição das coisas, né? Porque a Terra está inclinada a 23 graus, porque o trópico está a 23 graus, é tudo 23, né? Interessante isso. 90 menos 23... Quando dá 90 menos 23? Eu vou mostrar para vocês que vale a pena. É interessante. Agora que eu lembrei disso. Olha só que interessante. 90 graus menos 23 graus. 67. 20, e normalmente é 23 Será que a gente vai chegar... Então, a pergunta é, por que está inclinado 23 graus, né? Os trópicos não estão 45, deveria dividir a Terra no meio, entre aspas. Ela está em 23 graus, né? A inclinação da Terra, globo, é 23 graus. É bem interessante isso, né? Então, para você pensar um pouquinho, faz sentido um trópico dividir exatamente em 23 graus ou tá tudo esticado, tá tudo ajustando para caber numa esfera, coisa que não caberia? E por que a Antártida está a 2.900 metros? Isso é informação pública, é informação validada da Antártida, porque tem um paredão de gelo de quase 3.000 metros de altura ali, e a partir daí todo mundo está em cima desse paredão, né? Como se chega na Antártida, sendo que você tem que chegar nela e subir cerca de 3.000 metros, né? Onde está o gelo, realmente. Interessante, né, para se pensar. Então é isso. Tem muita informação, quero que você valide tudo. Eu sei que é difícil, o pessoal do Globo não vai gostar, vai falar que não existe. Estão todos os dados abertos, dados públicos aí, notícias, tudo aí que trouxe no vídeo. Então... Depois ainda a gente vai começar as farsas da Terra Globo. Aqui é só falando sobre esse segundo Sol na Antártida, tá? Ainda vai ter talvez mais um vídeo. Eu quero a sua opinião, o que você acha disso. Ainda o pessoal do Globo não respondeu. Eu tô no aguardo, tô esperando. Vamos lá, pessoal do Globo. O pessoal tem vários... tem astrônomos, tem físicos que... porque é assim, tirando sarro, né? Eu quero ver agora, eu quero a resposta. Eu quero saber esse segundo Sol, se você consegue pelo menos sair do lugar. Eu tô no aguardo, tá? Aí... E eu vou ter que terminar o vídeo. Terra plana! Até o próximo vídeo. Tchau!